O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vamos juntos, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo poder do Espírito Santo. Mas como tudo isso começou? Como nós chegamos no dia de hoje? O que isso quer dizer a nós? O que significa o Espírito Santo e o que ele já fez pela nossa vida? Segundo a palavra de Deus, quando nada existia, primeiro versículo do livro do Gênesis, uma escuridão pairava. E ali, o sopro do Espírito, o sopro de Deus, pairava sobre as águas. Foi através deste Espírito, em Jesus Cristo, que tudo começou a ser criado. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro. E chegou um momento exato, onde de todas as criaturas, Deus fez do barro, cuspiu nesta terra, fez lama e moldou o homem. Mas era simplesmente barro. Foi quando o Deus próprio soprou, ruá, o sopro divino, deu vida e ânimo àquele barro. E ele se tornou homem, se tornou ser humano. Esse ser reinava no melhor do que Deus havia preparado para a humanidade. De todas as belas coisas criadas, o homem e a mulher estavam ali no centro, em plena harmonia. Mas sabemos muito bem dessa história, que esse homem se rebelou contra Deus. Uma ferida aberta no coração do Pai. E eles perderam a maior graça que um ser humano pode ter na terra. Séculos, eras se passaram. E esse Espírito se manifestava, o sopro que pairava sobre as águas se manifestavam, hora e outras, iluminando. Até que,
Deus resolve recriar o ser humano. E através de uma escolhida pessoa, uma mulher, de novo, o Espírito é derramado sobre ela. E através dela, começa a nascer um novo ser humano. Jesus Cristo em seu seio, em seu ventre. Este homem, conhecemos a sua história. 30 e poucos anos passou nesta terra, fazendo bem. Podem alguns achar que ele era mais um iluminado, belas palavras. Mas o que viria a acontecer nos mostra que ele é muito mais do que um simples e iluminado ser humano. No auge da sua dor, da sua entrega, morre por nós. 3 dias depois ressuscita, coisa jamais vista na face da terra. Um morto que não volta simplesmente à vida terrena, mas ele volta glorioso, num corpo que paredes não o seguram. De repente entra. E este mesmo Deus, que nós entendemos como, dias depois, pediu para que os seus seguidores não se afastassem dali, porque era preciso cumprir algo para que o homem pudesse ser recriado. Estavam então os apóstolos num lugar fechado, como pedia o seu mestre. Estavam com medo. Medo porque há poucos dias o seu mestre havia sido assassinado da pior maneira possível. Junto a eles estava a figura e a pessoa de Maria, aquela que tudo começou a obra da criação e da recriação. Oravam, a cidade estava repleta de judeus, de todas as partes. De repente, um barulho, um vento ensurdecedor, línguas de fogo descem. Aquele fogo, aquele espírito que deu vida ao barro, aquele espírito agora passou a dar vida àqueles que já eram animados, mas lhes faltava aquilo que Adão e Eva haviam perdido. O fogo começou a entrar em seu coração, em sua alma e o teu ser, e começaram então a cantar, a louvar, algo que é inexplicável simplesmente pela razão. É algo que invadiu o coração daquelas pessoas. E como o lugar começava a ficar pequeno, eles abrem as janelas, abrem as portas e sem medo mais algum, começam a falar novas línguas, começam a falar de Jesus como nunca haviam falado. Novas pessoas nascem. Um dia, enquanto Jesus estava nesta terra, um grande homem sábio, Nicodemos, conversando com ele sobre o reino de Deus, Jesus teria dito: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos perguntava: mas como, Senhor? Pode por acaso um homem voltar ao ventre de sua mãe? Nicodemos, quem não nascer de novo não entra. Se falo das coisas do alto, você não entende, como poderá? Se da terra você não compreende, jamais as do céu poderá compreender. Amados irmãos, naquele momento não nascia a igreja. A igreja já havia nascido aos pés da cruz de Cristo, ou talvez na Quinta-feira Santa. Naquele momento de Pentecostes, o cenáculo, assim chamado, nasceu. A igreja foi enviada. A igreja já havia nascido em Cristo Jesus. Neste momento a igreja então entende a sua vocação. Entende para que nasceu neste mundo, para que veio a este mundo. E aí, meus irmãos, todos os medos caem por terra. Foi a partir desta graça do Espírito Santo que nasceram
as melhores e mais perfeitas pregações, os maiores cientistas iluminados, homens da Idade Média, da Idade Primitiva, homens com a inteligência aflorada. Hoje nos gabamos de nossa tecnologia científica, que vejo como graça de Deus, mas muito mais também se foi feito desde os princípios, onde o Espírito estava ali inspirando a todos os seres humanos, a ponto de pessoas não temerem o maior medo nosso, que é a morte. Quantos mártires, quantos homens e mulheres jogadas nas arenas, nos coliseus, simplesmente por serem cristãos, e neste momento eles eram revestidos de uma força tamanha, leões, tigres, outros vinham em cima famintos, e eles desesperados em princípio, mas por outro lado fortificados pela graça de Deus. Quantos que enquanto estavam de joelho nas arenas, que hoje visitamos como pontos turísticos, ali estavam louvando e cantando a Deus, porque era uma força, porque eram homens que haviam entendido e visto o que é melhor da existência. Foram homens e mulheres que nasceram de novo. É verdade que nós nascemos de novo pelo nosso batismo, pelo nosso crisma, celebrações que vivenciamos, nós já temos o Espírito Santo. Então talvez não preciso eu pedir o Espírito. Eu já tenho. Eu já fui batizado, eu já fui crismado. Para que eu vou pedir? Eu vou então lembrar uma história bíblica. Jesus era pleno do Espírito, não era? Não era? Por que ele foi batizado? Por que ele deixou ser batizado? Por que ele entrou ali junto a João Batista e disse: eis-me aqui? João disse: não, Senhor, não, sou eu que devo lhe pedir. Jesus disse: não, para se cumprir. Mesmo, meus irmãos, que nós já tenhamos a graça sacramental do Espírito, mesmo que já devemos sendo revestidos desse Espírito, Jesus nos ensina que devemos entrar nesta fila, não para ter um novo batismo, porque o batismo é um só, mas devemos nos recriar. Porque eu posso ter recebido do barro saído, recebido o hálito divino, mas muitas das vezes vivemos como o velho Adão. Os nossos medos hoje. Quantos medos nós temos? E eu não falo somente de um medo externo, a violência que cresce. Não falo somente deste medo da escuridão, da noite, da morte. Quantos medos internos nossos, no sentido de não acharmos capazes. Quantas frases que a gente vê falando: eu não consigo, não sei fazer, não consigo, não sou capaz disso. Por acaso recebemos um espírito de medo? Amados irmãos, olhando para a nossa sociedade, 2000 anos depois de tudo isso acontecido, muitos progressos vivenciamos. O cristianismo transformou a sociedade, a humanidade. Desde aquele conhecido na Idade das Trevas, na Idade Média, mas foi nessa Idade Média que as universidades foram surgidas. E todos eles estão na ponta dos grandes conhecimentos, um sacerdote, um teólogo, aquela pessoa muito próxima de Deus. Desde sempre, o cristianismo tem ajudado e contribuído muito com a sociedade. O cristianismo, a religião cristã, com todo respeito a outras religiões, a todos os outros credos, que deem a sua beleza, mas não se comparam a um ser cristão. Um Buda, por mais iluminado que nos leve a nossa interiorização, nossa vida, que nos ajude a meditar, ótimo. Um Islã que cresce até mesmo nos países ocidentais,
que com a sua filosofia não vê em Cristo como um Deus, mas um profeta, mas sim Maomé, que contribui, que tem contributos belíssimos por onde passa, mas não é um cristão. O cristão é aquele que aprendeu a viver de novo, que recebe nele o hálito, o sopro divino, e mais do que esse hálito passa a viver dentro dele. O cristão é aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que fazia em Cristo tudo aquilo que Jesus fazia, fazia milagres, curas, palavras, parábolas, e falava do reino, tudo que o próprio Cristo fez nesta terra, o cristão carrega este mesmo poder dentro dele. Já diz o próprio Jesus Cristo: coisas ainda maiores farão do que eu fiz, porque Ele nos deu o seu maior bem, o seu próprio espírito, o seu corpo, a sua carne. Na verdade, Jesus se deu tudo. Deu sua palavra, seu corpo, sua carne, sua mãe. Não tinha mais nada o que dar. Ele deu tudo, tudo que tinha. Tudo que era dele, Ele deu para os outros, para nós. Por isso nós cristãos, meus irmãos, somos revestidos, o que nós chamamos de dons do Espírito, os quais vocês veem aqui, esses 7 dons, 7 como um número simbólico. O que somos nós? O que seria a sociedade? O que seria a humanidade sem o cristianismo? Não são somente belas artes que estão nos museus pelo mundo afora. O que seria a humanidade sem o cristianismo? Para alguns ainda insistem em ser um ópio do povo, que ajuda o povo a ficar na mesmice, que atrapalha e impede a evolução da humanidade. Será? Será que nós queremos voltar para o barro? Vivemos ali no barro sem o hálito de Deus? O hálito e o sopro de Deus é esse Espírito que nos recria, que nos refaz. Celebramos hoje, amados irmãos, a vinda deste Espírito. E nós o temos. Mas, olhando para a nossa sociedade, muitos cristãos estão com ele abafado, sufocado. Dá vergonha ver um cristão aparecer nas televisões, nos jornais, fruto de corrupção. Quanta vergonha em nossa política. Creio que a grande maioria, tudo batizado. Uma vergonha, um contra-testemunho a outros cristãos que deram a sua vida nas arenas, que perderam sua vida ali. Uma vergonha ver tantos cristãos, que se dizem cristãos batizados, perdidos nas drogas, na sexualidade desenfreada, que não consegue se dizer não diante de um desejo. Ele se entrega através desse desejo, dessa fraqueza. Como pode ser? Por acaso o Espírito que está nele não é o mesmo que está em nós, em mim? O que faz uma pessoa conseguir dizer não e a outra dizer sim, se ambas têm o mesmo Espírito que a santifica? Talvez a sua abertura para esta graça. Meus irmãos, o que adianta recebermos algo tão precioso se não sabemos usar? Se eu entregar para você hoje, nas suas mãos, um iPhone 10. O iPhone 10, você saberá usar? Não tem nem o 6, coitada. Não sabe nem mexer direitinho no celular ali que tem. Quantos que tem um celular potente e só faz ligar? Não sabe usufruir de toda a tecnologia diante dele. Amados irmãos, nós somos recebemos muito mais do que um iPhone 10. Nós recebemos uma nova vida. E nós simplesmente sabemos ir trabalhar e comer. Nós sabemos viver para trabalhar e comer. Trabalhar, comer, fazer as coisas, comer, fazer as coisas, lembrar? Nessa ordem, talvez, da outra ordem qualquer. E esquecemos que temos outras funções muito mais potentes que não olhamos nem no manual. Se estamos aqui hoje, é porque Deus quer nos ensinar
a bem viver. Viver, amados irmãos, não basta não estar morto. Viver, para nós, é Cristo. É Ele que nos ensina. Tudo que Ele passou e sofreu foi para que o homem pudesse ser. Alguns têm a ideia, ou a imagem da igreja como uma restritiva que pune. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Nada disso. A igreja veio para nos fazer seres plenos, não limitados. E quem disse que para ser deve poder tudo? Nem tudo posso. Vai comer tudo que você quiser, minha filha, para você ver. Vai fazer tudo que você tem vontade, na hora que você tem vontade, para você ver onde vai parar. A nossa vida é feita de limites e temos que aprender a viver nesses limites. O Espírito Santo vem, portanto, nos iluminar. Nesta noite, amados, eu vos peço, vamos nos permitir. Não existe ninguém que seja pleno do Espírito que não tenha mais nada a receber. Se o próprio Cristo se coloca diante de João Batista e se deixa batizar, quem sou eu que não posso me dobrar diante dele e pedir: vem, Senhor, ajuda-me? Quanta autossuficiência, quantos Adões e Evas ainda que vivem no meio de hoje, que insistem em viver sem Deus. Quantas pessoas que ainda procuram viver sem a igreja, sem a religião. Olha o mundo que nós estamos. Vai querer viver sozinho? Você não consegue, filho. Dizia a sequência que ouvimos: o homem sem o Espírito de Deus nada pode. Nada pode. Sou padre há 10 anos. E tenho experimentado coisas belíssimas pela graça do Espírito Santo. Tantos doentes que se recuperam a sua saúde, tantas vidas que são reestruturadas. Eu testemunho a cada dia famílias e pessoas mudadas pela obra do Espírito Santo. Quantos trabalhos, quantas equipes, quantas pessoas que realmente vale a pena viver, porque a gente vê a beleza da vida. Como padre, tenho presenciado a ação deste Espírito Santo em tantas famílias, tantos casais que conseguem suportar. O Espírito vem em nossa fraqueza. Quando dá vontade de chutar o pau da barraca, essa pessoa ora e de repente: padre, voltei atrás. É a ação de Deus, do Espírito Santo. Quantas pessoas que eu vi tímidas, que mal sabia falar, quando começaram a crescer e orar no Espírito e pedir esta graça, tiveram um gosto pelas coisas de Deus e hoje são excelentes pregadores, anunciadores. Quantas pessoas analfabetas e falam com uma propriedade que nenhum doutor de universidade consegue chegar e falar. Obra do Espírito Santo. Graça de Deus. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está vivendo. Viver não quer dizer que nós não vamos sofrer. Todos nós passaremos por dificuldades. Dizíamos essa semana que o Espírito não tira o nosso cálice, mas Ele coloca a sua doçura em nossa amargura. Quantos que procuram as igrejas hoje para acabar com qualquer tipo de sofrimento? Amado, se você quer acabar com o sofrimento, morra. O Espírito Santo não veio nos tirar deste mundo. O próprio Jesus em sua oração disse: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas os guarde do maligno. Talvez você passe por uma enfermidade, por uma dor, por uma traição. Talvez você vive numa alegria e tem medo até mesmo de perder esta alegria, seja qual for a situação pela qual você ou eu possa viver. Nunca ache que o Espírito te abandona. Só basta uma palavra.
Vem, Espírito Santo. Esta é a chave. Não para resolver os nossos problemas por um passe de mágica, mas através disso acontece a cada dia, a cada oração, um recriar de um ser humano. E ali, meus irmãos, quando eu digo vem Espírito, é como se fosse uma potência que brota, como a própria palavra nos fala, né? Rios de água viva começam a fluir de dentro e as ideias surgem. Eu estava em dúvida, de repente não estou mais. Eu estava em crise, não estou mais. Eu estava doente e de repente me veio uma força, mesmo que não tenha me curado fisicamente, mas me veio uma força, um entendimento, uma aceitação. É graça de Deus. Devemos reconhecer, meus irmãos, que o Espírito está aqui. Você já está pleno do Espírito, só que não sabe usar. Você tem toda uma potência nas suas mãos e só sabe trabalhar e comer. Somos mais do que terra, somos mais do que barro. Somos mais do que apartamento, somos mais do que viagem, somos mais do que os nossos sentidos. Os nossos sentidos, tato, visão, paladar, eles nos traem. Eles nos convencem que eles são de fato o melhor, mas não. Já vai dizer Santo Agostinho em relação à Eucaristia. Eu ponho a Eucaristia na boca e ela tem gosto de trigo. Tem gosto de vinho. Os sentidos, os nossos sentidos nos traem. Eles não conseguem absorver a beleza. A visão não consegue perceber, não consegue ver. Por mais bela que seja esse lugar, a visão é limitada. Ela não consegue mostrar o além. Se nós tivéssemos olhos espirituais, veríamos aqui agora o céu unido a nós. E tem gente que só vive com seus 5 sentidos. O Espírito nos aflora a ver diferente. Deixe-se, nesta noite, tocar por Deus e pedir: vem, vem, ó Espírito, vem em meu socorro, vem me ajudar a ser gente, venha me ajudar a ser filho vosso. Vem me ajudar a mexer no meu manual que eu recebi, que eu não conheço direito. Vem me abrir inteiramente para que eu possa usar a plenitude daquilo que um dia eu recebi. Seja qual for, meus irmãos, durante a vida que vocês viverem, cada um de nós, as alegrias e dificuldades que passarmos, nunca desista antes de pedir: vinde Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa oração diária, momentânea, a cada hora. Quando você pensar em desistir, vinde Espírito Santo. Quando disserem que não tem mais jeito, vinde Espírito Santo. Seja qual for a situação colocada, vinde Espírito Santo. E você vai começar a presenciar coisas jamais vistas por olhos humanos. Põe a mão sobre o seu peito, fecha um pouco os teus olhos. Nós vamos pedir esta graça. Queremos nessa noite renovar esta presença de Deus. Senhor Deus, eu não quero simplesmente viver nesta terra. Eu quero ser uma nova pessoa, Senhor. Algumas coisas que eu escolhi na vida não tem como mudar mais. Carrego junto a mim. Mas eu posso ser novo. Ó Espírito, vem em meu socorro, em minha cruz, em minha solidão. Vem, ó Espírito Santo, em meus medos. Eu não sei falar, eu tenho vergonha de abrir a minha boca. Senhor Deus, vinde em meu auxílio no meu casamento, vinde em meu trabalho na ausência dele, quantos sofrendo pelo desemprego, pela ganância humana.
Ó Espírito, toca nos políticos, nos poderosos, nos empresários, aqueles que têm o poder de transformar a sociedade nossa brasileira. Ó Espírito, toca e liberta os corruptos. Ó Espírito Santo, vá ao mais recôndito da terra e transforma todos aqueles que clamam agora o teu santo nome. Ó Espírito Santo, faça cair por terra toda a heresia semeada em terra brasileira. Ó Espírito, espírito de confusão que tem gerado entre os cristãos. Ó Espírito Santo, venha nos fazer novos, unidos em tua palavra. Espírito, eu não conheço quem está aqui hoje, Espírito Santo. Eu não sei de suas vidas, mas você sabe, Senhor. Conheces cada pessoa, as alegrias, dificuldades pelas quais vivenciam e passam. Por isso, ó Espírito Santo, eu suplico, estás em mim e estás neles. Crie esta ponte entre nós, para que aquilo que habita em mim possa chegar em cada um. Ó Espírito, faça desabrochar uma igreja nova, pessoas novas, cristãos novos, sem medo da morte, sem medo de anunciarem, de serem profetas. Dai, ó Espírito Santo, 7 dons: dons de sabedoria, de ciência, de temor a vós, Senhor, temor a Deus. Quantos que estão perdendo o temor a Deus? Quem perde o temor a Deus peca e não sabe que está pecando. Dai-nos os seus 7 dons, ó Espírito. Revista-nos com vossa graça e vosso poder. Ensina-me a mexer em mim. Ensina-me a viver muito mais do que uma vida de trabalho e comida. Ensina-me a ser pleno. Ensine-me a ser humano, jovem, criança, adulto, idoso. Ensina-me e faça e renove a face da terra. Ó Espírito, eu clamo, nós clamamos. Assim como vieste em Pentecostes e transformaste os apóstolos, me transforma. Porque um dia eu recebi esta graça, mas está apagada. Quantos que já fizeram batismo no Espírito, pregaram em retiros, cantaram e tudo mais, e hoje vive uma fé morna, uma fé enfraquecida. Ó Espírito, não nos deixe abafá-lo dentro de nós. Vem, ó línguas de fogo, vem e aqueça o nosso interior. Vem, Espírito, sopra, que este vento, que este sopro seja a vossa presença real em nosso meio, para manifestar o teu poder e a tua glória, para que aqueles que não creem possam acreditar que estás presente aqui hoje, verdadeiro e pleno. Vem, ó Espírito, conduza-nos para a tua glória e a tua misericórdia. É o que vos pedimos, Espírito. Vem sobre nós, vem sobre a igreja. Vem, ó Espírito, vem, vai pedindo, vem, ó Espírito, vem. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Essa, irmão, você tem que ser recriado, Espírito. Espírito, não se conforme com essa vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir
sobre a sua cabeça. Ilumina o meu pensar, Senhor. A sua boca. Manda o seu coração e seu peito. Abre os braços agora. E canta, igreja. Espírito, Espírito. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se liberte disso. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. vem controlar todo o meu ser, Vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar. Ajuda-me, Senhor, a pensar as suas coisas. Tire, Senhor, todo palavrão, xingamento, falta de esperança. Cura as minhas feridas da alma, Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Clama, peça, não tenha vergonha. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Segura você, força, segura você, Espírito. Vem sobre nós, Senhor Deus. Vem sobre as necessidades das pessoas que estão aqui. Recria-nos, ó Pai. Nos faça novos, Senhor. Cura as nossas feridas. Fortalece os que estão caídos. Os que estão sem esperança. Dai força e ânimo. Espírito Santo de Deus. Oh, 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 bendito sejais, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Feche os teus olhos e vive este momento com você e o Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eu te adoro, Senhor, te glorifico e te bendigo, Senhor. Que me compreendeu. O Senhor me entende, o Senhor me aceita
aceita como eu sou, Senhor. sem nenhuma explicação. O Senhor me ama como eu sou, Senhor Deus. Eu adorarei, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Moça, povo de Deus, clame e peça. Espírito, Espírito, Oh, Espírito, que desce como fogo, desce como um fogo. vem como em Pentecoste, Em Pentecoste, e enche-me de novo. enche-me de novo, Senhor. Espírito, Espírito, Oh, Espírito, que desce como um fogo, desce como um fogo. vem como em Pentecoste, Não tenha vergonha, se abra. e enche-me de novo. Eu servirei Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu Deus fiel, ao meu libertador. ao meu libertador. Ele me liberta de todos os vícios, aquele que venceu. Ele que venceu. Eu servirei, Eu servirei ao meu Deus fiel. ao meu Deus fiel. É Ele que me liberta de todas as prisões. Meu libertador, aquele que venceu. Agora clame, Espírito, 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 oh, Espírito, que desce como um fogo, desce como um fogo. e vem em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Oh, Espírito, e desce como um fogo, desce como um fogo. vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Agora deixa ele agir. Deus me dá a imagem de fetos sendo gestado. E esses fetos não são pessoas grávidas, somos nós. Deus está dando uma nova vida para nós. Deus está nos revitalizando. E como fetos que recebe da mãe, pelo cordão umbilical, o alimento, deixa ser alimentado agora por Deus. E a comida que Deus nos dá vai despoluir todo o nosso pulmão, o nosso coração, a nossa vida. Fecha os teus olhos. Não tenha medo. É o canto do Espírito nos recriando e nos refazendo. Tem muita coisa errada em nós e que precisa ser refeita. Não tenha medo. Fecha os teus olhos e
Imagine-se renascendo. Mesmo que nós não tenhamos entendido o que o Espírito cantou e falou em nós, muitas vezes uma criança não entende o que a mãe está falando, mas ela se deixa alimentar.